Quando eu estive aqui em 2015, nós estudamos o papel da mulher. Então o que nós vamos fazer esse ano? Estudar o papel do homem. Tem irmão dizendo que não veio o ano anterior, que é para repetir tudo de novo. Por que nós começamos com as mulheres? Porque todos os textos que falam de papéis começam com as irmãs. Gênesis 3, versículo 16 a 20, começa com as irmãs. Efésios, capítulo 5, começa com as irmãs. Colossenses, capítulo 3, começa com as irmãs. 1 Pedro, capítulo 3, começa com as irmãs. Por que eu acho que começa com as irmãs? Em primeiro lugar, porque a mulher é a parte mais frágil. Ela tem que ser atendida em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque pela proximidade com os filhos, ela pode fazer mais estrago na vida familiar. Mas isso nós vamos estudar quando o Senhor nos permitir estudar sobre filhos, né? Então eu quero iniciar agora à noite, eu vou dar uma palavra geral, porém, ela é aplicada a nós homens. E a partir de amanhã cedo nós vamos abrir todos os textos das Escrituras que falam sobre o nosso papel, aquilo que nós devemos fazer. Queridos, nós vivemos o problema que vivemos na sociedade e na igreja por falta de homens. O ser humano, por causa do pecado, ele tem uma tendência natural aos extremos. O pecado fez isso. A Bíblia nos permite, até onde eu conheço, 4 extremos. A Bíblia nos permite amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, toda a alma, todo o entendimento, todo o coração. Isso é um extremo. O segundo grande mandamento já não é um extremo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo extremo é que a Bíblia nos dá a ordem de orar sem cessar. Então, oração feita de forma adequada, correta, sem religiosidade. A oração ela precisa ser sem cessar. A Bíblia manda a gente dar graças em tudo, em todas as coisas, é um extremo. E a Bíblia também diz que tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Que eu conheça, são esses 4 extremos. Nem o perdão é um extremo. Por quê? Porque Deus se absteve de um perdão. A blasfêmia contra o Espírito. Porém, nós temos que aprender esses equilíbrios e o fato é que o ser humano gosta de um extremo. Há 100 anos atrás, o ser homem era ser bruto. Era ser estúpido, era ser cabra macho, que pega, manda e acabou. Isso nós não encontramos base alguma nas Escrituras. Hoje o ser humano, o homem, pulou para um extremo oposto. Os homens são frágeis, são complicados, não sabem o que querem, não conhecem os seus papéis, e com isso as mulheres simplesmente precisam se posicionar. As mulheres, isso é muito comum dentro da igreja de Deus, existem algumas mulheres aqui tentando fazer o papel de homem e de mulher, e elas têm sofrido muito com isso, e os filhos mais ainda, por quê? Porque quando uma mulher tenta fazer o papel do homem, como não é papel dela, ela não tem a bênção de Deus naquilo que ela está fazendo. Então ela não vai fazer aquilo nunca. E como ela não se concentra no papel dela, ela faz mal feito o seu papel. Então os filhos ficam desprovidos de pai e mãe. Os irmãos estão entendendo? Papéis é um assunto essencial. A Bíblia descreve de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, a Bíblia descreve papéis. Os textos da mulher, amanhã de manhã eu vou
fazer uma pincelada bem rápida do que nós vimos alguns anos atrás, mas a Bíblia traz alguns textos para a mulher, alguns textos para os homens, e queridos, nós temos que definir os nossos papéis. Quando definimos, não batemos cabeça, somos eficientes, é como uma engrenagem, o eixo no lugar adequado, a engrenagem junto com a outra, funcionando, é como uma engrenagem perfeita. Se a gente cumpre os papéis que Deus designou para nós, é impressionante como os nossos filhos estabilizam e como a nossa casa vai bem. Então eu quero gastar um tempo sobre o papel dos homens, e eu preciso, mas eu vou dar uma palavra, eu quero começar com isso. É sexta-feira, 9h30, alguns dos irmãos estão cansados, viajaram, trabalharam, não descansaram bem o dia, eu consegui dormir um pouco, então eu quero dar uma palavra um pouco geral, mas eu preciso que seja aplicada a você. Nós cometemos 2 graves erros que vão contra a natureza do Espírito Santo de Deus. Nós, homens, erramos na nossa conduta de gentileza, de docilidade, de bondade, de cuidado e de serviço com as mulheres, e nós erramos na nossa fala. Nós não falamos muito, mas quando falamos, machucamos elas, machucamos os filhos. Nós não agimos muito, e por não agir, pecamos gravemente contra a casa. A palavra salvador significa libertador, conservador e preservador. A Bíblia diz que Jesus é o salvador da igreja e que nós devemos ocupar a mesma função, o mesmo papel. Então nós somos das mulheres os libertadores, os conservadores e os preservadores. Mas sabe o que significa preservador? Se você fracionar a palavra, significa pré-servidor. Nas Escrituras, quem que serve quem? Nas Escrituras, o homem deveria levar o cafezinho para a mulher. Ou pôr o chinelinho no pé dela. Ou chamar ela para oração havendo uma necessidade. Nós vamos ver tudo isso a partir de amanhã de manhã. Nós somos os pré-servidores, aqueles que deveriam estar cuidando dela. Mas eu quero me concentrar numa porção nessa noite para a gente iniciar. Quando Jesus inicia, nós temos uma lacuna na vida do Senhor até os 30 anos, onde muita pouca coisa é dita a respeito dele. Nós temos a menção de Lucas, nós temos a menção de que ele vai ao Egito, logo depois do seu nascimento, fica lá até os 2 anos de idade. Com a morte de Herodes, ele faz o caminho de volta, ele volta, vai morar em Nazaré. Aos 12 anos, nós temos a única história que é contada a respeito do nosso Senhor, e diz o texto bíblico que ele conversou com os doutores enquanto estava em Jerusalém, perguntando para eles coisas concernentes ao reino dos céus. Ele vai indagando os doutores, mas ele tem uma frase. Do 0 aos 30 anos, a Bíblia nos dá uma frase do nosso Senhor. Os pais chegam e dizem: meu filho, Maria, eu e teu pai, aflito estamos à tua procura. E ele responde assim: vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai. Aos 12 anos de idade, o nosso Senhor tem uma preocupação com o pai. Porém, meus queridos, aos 30 anos de idade, um homem feito, um homem pronto, um noivo que vai preparar o sacrifício para a sua noiva. Aos 30 anos, ele começa a sua preparação como noivo.
ele começa a chamar os seus. Ele chama 12, depois ele vai chamando uma multidão, até que quando ele é assunto aos céus, ele é visto por cerca de 500 irmãos. Ele passa aqueles 3 anos falando e agindo como um noivo sendo preparado no cuidado com a sua noiva. E para ele começar esse preparo, ele precisa fazer uma coisa. Ele é levantado aos 30 anos e ele passa por um batismo de arrependimento. Não há jeito de nos prepararmos para as nossas esposas se nós não imitarmos o nosso amado Senhor. A primeira coisa que precisamos é dar nome aos nossos pecados. Eu, César, sou por natureza indisciplinado. Eu, César, não tenho domínio de algumas coisas. Eu, César, tenho compulsão, e algumas delas perigosas. Eu, César, se tiver cansado, sou bravo, sou irritado. Eu, César, vou ter uma tendência natural, em algumas situações, de culpar minha esposa. Eu, César, tenho uma mente ácida e eu posso falar coisas que não agradam o meu Senhor. Eu sei dar nome aos meus pecados. Você não consegue ser preparado para edificar a sua noiva se você não fizer como Cristo. Se você não passar por um batismo de arrependimento. E nesse batismo, você poder dizer com clareza quais são as suas tendências pecaminosas. Os irmãos estão me entendendo? Como é que santificamos nossas mulheres? Como é que lemos a Bíblia continuamente se não sabemos interagir com o nosso pecado, avançar e resolver o nosso pecado? Mas o meu ponto ainda não é esse. O meu ponto é que neste batismo de arrependimento, algo acontece. Os céus são abertos. E o Espírito Santo de Deus vem sobre o nosso amado Senhor. E ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu queria parar neste ponto e trabalhar um pouco este ponto com os irmãos. Não tem jeito de mantermos um lar adequado se nós não tivermos uma boa relação com o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. O Senhor Jesus, para ser preparado na edificação da noiva, ele necessitou do poder do Espírito Santo de Deus. Ele necessitou do enchimento que tornava ele capaz de calar na hora certa, de falar na hora certa, de tocar as pessoas na hora certa, de segurar a sua mão e não tocar nas pessoas quando não era necessário tocar. Nós só temos o discernimento da maneira de fazer e da maneira de agir se nós recebermos uma porção do Espírito Santo de Deus sobre nós, diariamente. Os irmãos estão entendendo? Porém, o que acontece mais de comum é que nós entristecemos o Espírito Santo, seja na nossa fala, seja na nossa conduta. Eu preciso que os irmãos lembrem que nós pecamos por ação, mas nós pecamos também por omissão. Meus queridos, Deus me tirou de lugares muito complicados. Eu fui muito complicado. Eu acordei algumas vezes no início do meu casamento. Eu acordei com a Alessi fora da cama de madrugada. Eu levantava, ela estava de joelhos, chorando. O que eu fazia?
fazia o caminho de volta para a cama. Houve uma vez que eu passei por cima e fui tomar água. Eu falo isso com profunda tristeza, porque isso não é natural de um homem de Deus. Não poderia ser. Mas é desse lugar que eu saí que o Espírito Santo de Deus tem me ajudado a permanecer longe e não voltar para esse lugar. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo de Deus nos visita, duas coisas acontecem. A primeira, nossa língua é tocada. Porque a Bíblia diz que o coração fala o que ele está cheio. Se o Espírito Santo de Deus me visita e me enche, o que é natural acontecer? Algo diferente acontece com a minha língua. Tanto que o texto bíblico, quando ensina sobre a tristeza, eu vou abrir com vocês, quando ensina sobre a tristeza do Espírito, com exceção de um ou outro versículo, todos os versículos falam de pecados da língua. Quando o texto bíblico diz que nós somos cheios do Espírito, e ele descreve a maneira, ele diz assim, falando entre vós, com salmos, hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando a Deus Pai graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo pecado do quê? Da língua. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita de forma genuína, verdadeira, num batismo de arrependimento, nossa língua é diferente. Podemos finalmente edificar. Podemos finalmente tocar os nossos com edificação. Porque é a língua do Senhor e não é a nossa língua. É a autoridade do Senhor e não é a nossa autoridade. É a maneira, o tempo do Senhor e não a nossa maneira e nem o nosso tempo. A nossa língua é poderosamente tocada. Mas isso não basta aí. Porque a Bíblia ensina que onde o Espírito Santo de Deus estava nos irmãos, havia sinais, prodígios e maravilhas. A nossa conduta é tocada. Quando a gente estuda a palavra sinal, ela não significa milagre, a palavra sinal significa direção. E a palavra milagre significa dunamis, poder. Recebereis sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser cheios de poder. Então, um comportamento em que coisas milagrosas acontecem. E o indisciplinado passa a ser disciplinado. O bravo passa a ser manso. O compulsivo passa a ser seguro e dominado. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita. Língua e mãos. Língua e mãos são tocados. Os irmãos sabem disso tão bem quanto eu. Quando o sacerdote foi ungido no Velho Testamento, ele foi ungido na ponta da orelha, na ponta do dedão da mão e na ponta do dedão do pé. Ouvir, decidir e caminhar. O Espírito Santo de Deus, quando vem sobre nós, toca o nosso ouvido de tal maneira que a nossa língua é diferente. De tal maneira que a nossa decisão é diferente. De tal maneira que o nosso caminhar
é diferente. Não há como edificar nossas mulheres, não há como edificar os nossos filhos se não passarmos por um batismo de arrependimento e por um enchimento do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? As mulheres falam um pouco mais do que o dobro do que nós falamos. As mulheres falam cerca de 15.200 palavras por dia. Isso é meio genérico, porque tem mulher que daria um bom homem. Fala pouco. E quando fala, você se cuida. Os homens, é genérico, falam um pouco mais de 7.000 palavras por dia. Por que a mulher fala mais que os homens? Há 4 anos atrás nós vimos que a ciência da oftalmologia descobriu que o homem enxerga estreito e longe. Então a maneira da gente enxergar é lá na frente. Por que o homem enxerga assim? Porque Deus o criou para governar. Quem governa tem que enxergar lá na frente. Então a visão do homem é estreita. Por isso que vocês mandam a gente lá na cômoda, na segunda gaveta, do lado esquerdo. Tem R$500 debaixo da blusinha vermelha. Nem R$500 a gente acha. Por que homem não acha? Porque homem não tem lateralidade. A nossa visão é estreita. Nós não enxergamos de forma lateral. Mulher não. Como Deus deu para a mulher a função de auxiliar, mulher tem que ver, ela vê tudo que é imediato. Então por que a mulher fala muito? Porque a mulher enxerga muito. Ela vê muito detalhe. O que eu estou falando é novo para alguém? Não. Não, os irmãos já ouviram. A mulher enxerga muito detalhe. Por enxergar muito detalhe, o que vai acontecer? Ela vai falar muito. Porém, deixa eu falar da fala dos homens. A Bíblia diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Nós temos homens aqui que falam muito. E esse falar muito é insensatez. É pecado para um homem falar além do que deve? É. O homem tem que falar o que é necessário, assim como a mulher. Nem homem nem mulher precisam falar muito, porque a Bíblia diz assim: sede prontos para ouvir, tardios para se irar. Quem fala muito, seja homem, seja mulher, salvaguardando a diferença. Há uma diferença dentro de nós. Quem fala muito é insensato. Não coopera com o Espírito Santo de Deus. Porém, Provérbios 18:3, o texto que eu citei. Porém, Provérbios capítulo 15 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa mata, quebranta o espírito. A língua serena, a língua dócil, a língua gentil, a língua firme, ela é árvore de vida. Homens, quem é árvore de vida na Bíblia? Quem é a árvore da vida? Qual é o único jeito de levarmos Jesus para as nossas mulheres? Através de uma língua serena. Que só os homens, as mulheres estão dispensadas de levantar a mão. Que homem aqui é bravo? Levanta a mão. Levanta. Que homem aqui é explosivo? Levanta a mão.
Vamos lá, vamos ver os corajosos. Que homem aqui fala palavrão? Levanta a mão. Que homem aqui fala falou este ano, palavras ofensivas a sua esposa ou a seus filhos? Levanta a mão, meus queridos. Por que nós não estamos edificando? Porque nossa língua não é serena. A língua serena é árvore de vida. Quando o Espírito me enche de tal maneira que eu começo a ser dominado por Ele, ao falar, eu levo o Senhor. Ainda que você fale coisas difíceis, você passa a levar o Senhor. Não há maneira de edificarmos as nossas mulheres se não for por uma língua serena. Esse pecado, nós precisamos de uma visitação urgente. Os irmãos estão entendendo? Abram, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Até aqui. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem fazer habitação dentro de você. E essa habitação, ela é definitiva, porque o Espírito Santo, ele é um selo, ele é um penhor. Você tem uma joia, pega essa joia, leva na Caixa Econômica, e a joia vale 10 mil reais, eles te dão 5 mil reais de empréstimo. E a joia fica como uma garantia, um penhor. Então você pode depois, daqui 2, 3 meses, ir lá e resgatar a tua joia, pagando aquilo que é devido. Então, um penhor é uma garantia. O Espírito Santo vem sobre nós e ele nunca é removido de nós. Por quê? Porque ele é a garantia de que nós subiremos com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome dele. Porém, esse Espírito pode ser entristecido e ele pode ser apagado. Esse Espírito pode chegar a um ponto tal em que ele deixa de ter a vida de Deus dentro de nós. Ele habita em nós, ele está em nós, mas não tem mais a manifestação da vida dele, de Deus, dentro de nós, quando nós o apagamos. Porém, o caminho para apagá-lo é entristecê-lo. E eu estava com um irmão esse ano, numa cidade, esse irmão falou uma coisa que eu fiquei surpreendido, ele explicou, eu não sabia. Essa questão do espírito ser entristecido. E eu peguei aquilo que ele disse, fui olhar o texto bíblico.
A Bíblia nós temos uma regra para estudarmos a palavra de Deus. Quando uma palavra é mencionada pela primeira vez nas Escrituras, o sentido daquela palavra vai ser mantido em toda a Escritura. Então, por exemplo, a palavra amor aparece em Gênesis 22, 2. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas. Então, amor naquele texto, que é a primeira vez que aparece a palavra, significa o pai entregando o filho. O que é amor nas Escrituras? É o pai entregando o filho. Deus é amor, diz o texto bíblico. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10 a 12. Então, o sentido é mantido. Quando foi pela primeira vez que a palavra tristeza é mencionada na Bíblia? Os irmãos de José vão até o Egito buscar alimento. José reconhece eles. José arma aquela situação e um dos irmãos fica preso. E José diz assim: tá bom, vamos fazer o seguinte. Vocês me trazem o irmão mais novo, Benjamim. Porque aí eu vou conferir que vocês estão me falando a verdade. E aí eles voltam até o pai com a comida e dizem, e Jacó responde assim. Disse-lhes Jacó: meu filho não descerá convosco. Seu irmão, José, é morto. Caso eu vos deixe ir, e algo lhe suceda no caminho, eu farei descer as minhas cãs, os meus cabelos brancos, com tristeza à sepultura. A palavra tristeza é tirada de qual contexto? Um pai sepultando um filho. Meus irmãos, eu fiquei tão chocado. Mas eu fiquei tão chocado. Estou falando de agora, de fevereiro para cá. Mas isso me impressionou de tal maneira. Eu tinha partilhado esse texto alguns dias antes, numa determinada localidade, mas eu não tinha tido essa compreensão até que esse irmão jogou luz sobre isso. Meus irmãos, preste atenção. A palavra tristeza, ela significa aflição, magoar, fazer alguém receoso. Como é que o Espírito Santo de Deus fica dentro de nós quando ele está triste? Qual é a maneira que ele fica dentro de nós? Ele fica receoso. Imagina um pai no velório de um filho. Esse pai tem força? Esse pai tem vigor para cuidar? Esse pai é um bom amigo para quem está chegando perto dele? Esse pai tem uma palavra de consolo a dar para alguém? Meus queridos, o Espírito Santo não consegue fazer o que é da natureza dele. Ele é o Paráclito, aquele que está ao lado. Ele é aquele que sussurra no nosso ouvido os riscos que temos na vida. E aí ele não pode sussurrar porque ele está receoso. Ele está entristecido. Ele está num sentimento de luto quando nós o entristecemos. Eu venho com a Alessia há um tempo atrás, clamando quase que diariamente. Nós estamos pedindo, buscando e batendo, pedindo, buscando e batendo, pedindo, buscando e batendo. Nos foi ensinado que é para pedir, buscar e bater, pedidos de oração, mas o texto bíblico não ensina isso. Pede, que dar-se-vos-á. Busca, que você vai encontrar. Bate, que vai ser aberto. Pois qual é o pai que se o filho pede um peixe, ele dá uma cobra? Ou se pede um ovo, lhe dá um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o...
Espírito Santo. É para nós pedirmos, batermos e buscarmos o Espírito Santo. Numa relação íntima, diária, de limpeza, de enchimento, de graça, de clareza, da palavra, da glória dele. É para nós buscarmos este Espírito. Nós, homens, se queremos edificar o nosso lar, vamos ter que nos deparar com essa experiência de pedir o Espírito e buscar genuíno arrependimento. Arrependimento e enchimento, arrependimento e enchimento, enchimento e mais arrependimento, para nós podermos tocar os nossos do jeito adequado. Para nós podermos perceber os nossos de um jeito adequado. Os irmãos estão entendendo? Esse espírito perde a vitalidade dele, perde a característica dele, porque ele está sepultando um filho. Mas quais são os pecados que entristecem o espírito? Se você pegar o texto anterior e posterior, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Pecado de língua. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos tipos de mentira. Isso daqui é azul. É uma mentira. Mas eu posso negar. Você está de blusa? Não. A negação também é uma mentira. Eu posso ter que dizer algo para a Alessi e não dizer. Se eu tenho que dizer e não digo, aquilo é mentira. Mentira de omissão. Tem pecado de ação, mas também tem pecado de omissão. Se eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer, aquilo também constitui mentira. Tem a mentira do excesso. Tem a mentira quando a gente infla as coisas. Você fala números, você fala de pessoas, você fala de maneiras que não constituem a verdade. Nossa, achei que a Alessi ia explodir. Pera, a Alessi estava cansada e estava um pouco irritada. Ela não estava explodindo. Esse excesso constitui mentira. Irmãos, 5 minutos eu estou aí. Isso é mentira. A regrinha nós já sabemos. Quando a gente ri ou quando fica muito em silêncio, é porque a verdade está entrando, né? Deixando a mentira. Primeiro pecado. Por que este é o primeiro mencionado? Porque a natureza do nosso espírito, a natureza do Espírito de Deus em nós, é que ele é Espírito da verdade. Não falar a verdade não é da natureza desse Espírito. Esse Espírito também sabe que tem uma hora certa de dizer a coisa, que a gente não diz quando a gente quer. Tem aqueles irmãos que também cometem pecado, que dizem tudo o que querem e batem no peito, dizendo: eu sou assim, eu sou sincero. Eu digo o que eu tenho que dizer. E esquecem do texto bíblico que diz assim: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Pecado de língua. O outro pecado de língua diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então ele dá duas sugestões. Que se eu irá sem pecar, isso constitui
pecado. Tem uma ira que é sem pecado? Tem. Nós vamos falar um pouquinho mais da ira. Porém, em geral, quando nós estamos irritados, isso constitui pecado. Você quer ver? Quem aqui é irado? Levanta a mão. Dos irmãos. As irmãs estão dispensadas. Dos homens, quem é irado, levanta a mão. Levanta alto e segura. Segura por um instante. Quem é mal-humorado, levanta a mão. Tem mais gente mal-humorada? Porque sabe o que significa ira? Tem 2 tipos de ira. Uma delas é mau humor. Gente que fala o que não deve. Mal-humorado, irritado, tenso, o tempo todo. A psicologia chama isso de distímico. Olha que nome bonito. A Bíblia diz que isso é ira e é pecado. Aí ele avança, ele fala, e nem deis lugar ao diabo. Por quê? Porque a ira dá espaço para o diabo começar a despertar pensamentos ruins dentro de você. Preste atenção. Pensamento ruim vem de dentro do coração. Não é obra maligna. Vou matar, vou morrer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não é o diabo. Porque a Bíblia diz assim, de dentro do coração dos homens é que brotam os maus pensamentos. Pensamento ruim é obra do coração, mas o diabo vira um especialista em despertar aquilo. E aí ele avança e fala do furto, não é um pecado da língua. Mas aí ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim vazia, apodrecida, vã. E sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça. Eu quero que você guarde essa palavra, porque essa eu vou precisar estudar amanhã de manhã com vocês. É onde tudo vai iniciar com nós homens, é onde nós vamos corrigir a conduta e a fala nossa. É neste conceito da graça, e assim transmita graça, gentileza, delicadeza, edificação. A Bíblia está dizendo que minha boca só pode existir para edificar. Transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí ele diz assim, longe de vós. Então ele está dizendo que tem que ter pecado, que eu vou ter que me distanciar dele. Tem pecado que eu tenho que ter uma determinação diária de me distanciar dele. E depois ele vai dizer assim, antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos. O sede é o oposto do longe, porque o sede no original grego significa traga à existência o que não existe. Longe. E o próximo é que eu vou trazer o que não é natural dentro de mim, mediante o poder do Espírito Santo. Longe do quê? 6 pecados. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. O Espírito Santo pôs por algum motivo a ordem invertida, porque ele tratou do pecado mais grave para o mais simples. Eu vou, para explicar para os irmãos, inverter a ordem. Longe de vós toda a malícia. O que significa a palavra malícia? O desejo de injuriar. Meus queridos, nós gostamos de falar dos outros. Eu não sei como é em Goiânia, mas em Maringá parece que o esporte preferido da Igreja de Deus é falar dos outros. É uma coisa que impressiona. Mas impressiona. Neste momento,
O Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração aquela porção das Escrituras de Provérbios que diz assim: o que encobre o pecado adquire amor. A nossa natureza é adâmica. Quando nós temos um problema na relação, na cabeça de nós, homens, de quem é a culpa? Isso é adâmico. A mulher que o Senhor me deu. Adão era tão bom nisso que na mesma frase ele transferiu para duas pessoas. Para Eva e para Deus. Alguns de nós talvez estamos perto disso daí. O fato é que nós temos um problema conjugal e é instintivo. Quem é culpado? Elas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqueles que falam bastante, você não tem jeito, hein? Mas de novo, olha lá. É porque você é isso, puxou tua mãe, não tem jeito, vai fazer assim, vai fazer assado, não sei mais o que fazer. Pega e fala. Aquele que é quieto, morde a língua, mas corre o risco de... Mas não tem jeito. E com isso você não encobre a transgressão. E com isso você não adquire amor. Nós, homens, vamos ter que prover amor, não elas. Elas têm que prover respeito. Nós temos que prover amor. E para prover amor, nós vamos ter que aprender a não pensar, muito menos falar mal dos outros. Malícia é o desejo de injuriar. É o desejo de falar dos outros. Pega você no carro vindo para cá. Falou de alguém? Pega você na mesa hoje. Falou de alguém? Mas César, foi só para dividir para a gente orar. Desejo de injuriar é do ser humano. Nós somos por natureza divisivos. A gente quer se sentir melhor que o outro, a gente quer mostrar que eu não faria aquilo, a gente tem necessidade de diminuir os outros. O problema é que este desejo de injuriar, de falar mal dos outros, entristece o espírito. Aonde você pegou Jesus falando de Judas para um dos 11? Ô Pedro, vem cá. Rapaz, está difícil, viu? Olha, aguentar Judas, eu sei que ele mete a mão na bolsa. Mas eu estou tomando uma decisão que não vou mexer nisso, não. Ele é filho da perdição mesmo? Ele não tem jeito. Você conheceu o pai dele? Gente, que família problemática. E aí a gente estica. Onde você pegou Jesus fazendo isso, meus irmãos? Meus queridos, o Espírito Santo entristece. Uma conversa dessa é 2, 3 dias sem o poder dele, sem a autoridade dele, sem amor pelos nossos, sem ouvir a doce e eterna voz me alertando dos riscos da vida, me alertando que meu filho está com uma amizade indevida, que minha filha vai sofrer um risco. Meus queridos, como é que nós fazemos isso? Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Como é que nós vamos edificar? Como é que nós vamos edificar? Se o Espírito fica entristecido, a gente não ouve a voz. Porque ele é o comunicador. Ele é o comunicador. Ele vos dirá todas as coisas que ele tem ouvido e vos dirá as que hão de acontecer. Precisamos nos arrepender de falarmos uns dos outros, de termos pensamentos indevidos dos nossos. Precisamos nos arrepender, porque isso entristece o espírito e acaba com a autoridade. Mas não apenas isso. Diz, a malícia
e a blasfêmia. O que é, no original, a blasfêmia? É um discurso agora contra o bom nome de alguém. Então agora eu avanço, porque na malícia eu penso, mas na blasfêmia eu dou o rosto, eu vou lá e falo. Leci, você viu Eliomar? Você prestou atenção nele? Você viu a palavra que ele falou? O jeito que ele falou? A maneira que ele sentou? O jeito que ele me olhou? Meus queridos, nós temos uma tendência que já é grave, de falar da conduta do outro. Mas é 10 vezes mais grave quando nós falamos da intenção do outro. Porque a Bíblia diz que eu posso julgar uma palavra e eu posso julgar uma conduta, mas eu nunca poderia julgar a intenção do coração. Leci, o Eliomar não gosta de mim. Estamos em paz, né, Eliomar? Você está sentado aqui na frente. O Eliomar não gosta de mim. Eu estou julgando uma motivação. Eu não poderia fazer isto nunca, porque a Bíblia me proíbe. Porque só Deus pode sondar a intenção do coração. E aí eu começo a dar uma cara para aquelas queixas que eu tenho. Quantas vezes falamos da nossa esposa para os nossos filhos? Tua mãe não tem jeito, né? Nem vou pedir para os irmãos levantarem a mão. Quantas vezes falamos de um filho contra o outro? Filhos irritadiços, um com o outro, às vezes, porque nós instigamos. Na frente de todo mundo, moleque. De novo, né? Expondo. Queridos, isso é blasfêmia. E aí vai avançando, eu começo com o desejo de injuriar, aí eu começo a falar de alguém, eu posso falar no pé da orelha, ou eu posso falar publicamente. No pé da orelha é difamação, publicamente é calúnia. Quem pode falar do pecado do outro aqui? Aquele que tem autoridade para tratar. Eu sou o cabeça da Leci, eu preciso tratar o pecado dela, eu posso falar do pecado dela. Eu tenho que tratar meus filhos, eu tenho autoridade para isso. Eu posso pegar e falar dos meus filhos. Mas eu não tenho autoridade sobre a Eliomar, eu não tenho autoridade sobre a Sirlei, eu não posso falar deles. E uma vez que eu trate o pecado da Leci, o que eu tenho que fazer? Cobrir. E não descobrir. Cobrir. Aqui é um problema que as irmãs têm. Eu sei que eu estou falando para os homens. Mas me aguentem só um pouquinho. Algumas de vocês têm uma memória extraordinária. Que mulher aqui tem boa memória? Levanta a mão. Nossa! Aí você vira e diz, porque há 10 anos atrás, a gente estava lá em Caldas Novas, dentro da piscina, você tinha mergulhado 3 vezes. Aí você levantou e me falou tal palavra que você está dizendo hoje. Aí você diz, meu Deus, eu falei isso ou não falei? Se ela está dizendo eu acredito, eu não acredito, como é que vai ficar? Gente, isso é uma conversa ruim. Porque você se ressente. Você tem que tratar o fato, o princípio. E o que passou, está tratado, acabou. Não é para descobrir mais, não. Aí você avança para o próximo pecado, você grita. Que homem aqui que grita dentro de casa, levanta a mão, por favor. Você avança. Para você gritar, você passou pelos 2 primeiros. Uma vez que você grita, você vai para o 4º pecado. Você vai para a ira. A palavra ira, no grego, ela tem 2 sentidos. Tem 2 originais gregos. Ergos e thumos. O primeiro, a ira ali, é ergos, que significa este mau humor. Quando que um homem tem mau humor que é aceitável? Antes de comer. Tô certo? Minha irmã, não converse com teu marido se ele estiver com fome. Não converse. Se ele estiver com sono. Algumas de vocês, dá 11 da noite. Então, querido.
Se você der conta, tudo bem, mas se tiver com sono, não dá para conversar. Então essa primeira ira é um mau humor que a pessoa tem. É uma ira meio contínua dentro dela. Qualquer coisa, nós teríamos que estudar sobre a ira, mas essa ira, a ira deriva de onde? De insatisfação. Que homem aqui é insatisfeito? Levanta a mão. Levanta alto. Insatisfação é de onde deriva a ira. Você é insatisfeito, vai ficar irritado. Meus queridos, é triste. Eu cheguei a passar no início do casamento quase 3 semanas sem conversar com a Alessi. Porque eu tinha uma irritação para dentro. Eu ficava aqui. Porque ela... Com uns dias eu ficava bem, aí eu colocava a mão nela. Aí ela queria morrer. Porque eu queria retomar tudo sem conversar nada. Também estava errado. Vocês estão entendendo? Né, irmãs? As irmãs estão assim, ó. Né? Então, meninos, colocar a mão sem tratar. Tudo bem, irmãs. Eu queria o amém deles. Eu já tive o de vocês. Então, vou começar de novo. Meninos, pôr a mão sem tratar, não. Nós temos que aprender a resolver. Ainda que não tenha solução. Querida, não tem jeito. Isso daqui vai ficar desse jeito que está por enquanto. Tá bom? É uma forma de resolver. Tem alguns assuntos que não tem o que fazer. Nesse momento nós não vamos pôr a mão nisso daqui não. Ira. Aí evolui para cólera. O que é a cólera? A cólera agora é o thumos. A primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia foi quando Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Essa gera suicídio. Essa é o que gera o feminicídio. É cólera. A pessoa não dá conta dentro dela. Só o Espírito Santo de Deus para nos dominar nisso. Quem era assim dos 12? João. Senhor, quer que mande descer fogo do céu? Ele tinha essa atitude. Foi transformado no apóstolo do amor. E o último é a amargura. O que é amargura? É quando você enrosca numa história ou numa pessoa. E a mente tua não desliga. Porque aquele fulano, 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 porque aquele fulano. E o pecado é tão grave, tão sério nas Escrituras, que diz que Jacó, lá em Esaú, lá em Hebreus capítulo 14, capítulo 12, versículo 14, diz que Esaú buscou entre lágrimas arrependimento e não encontrou. Porque o amargo, ele quer parar com aquilo. Mas aquilo calcificou tanto dentro dele, que tem que ser um milagre do Senhor para tocá-lo. E a amargura diz que tem uma raiz. Qual é a raiz? A malícia. O pensar mal. Por isso que o texto começa com malícia. Malícia, blasfêmia, gritaria, ira, cólera e amargura. Meus irmãos, pecados da língua que entristecem o espírito. E aí, para encerrar, o texto diz assim: antes, sede, homem, é com você que não estou conversando. Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos. O que é benigno? Benigno é gentil. Aquele que serve. Você vai tomar uma decisão nesse fim de semana se o Espírito te mover a isso. Senhor, eu vou ser gentil.
Vou ser firme quando necessário. Mas eu vou ser gentil. Sou eu quem vou servi-la. Porque é o que o Senhor faz por mim. O Senhor me serve com oração. O Senhor me serve me dando as coisas. O Senhor me serve me dando saúde. Senhor, eu vou servi-la. Eu vou servir a ela e aos meus filhos. Nas Escrituras não é mulher quem tem jornada dupla. Nas Escrituras quem tem jornada dupla é homem. Porque o homem, ao chegar do trabalho em casa, ele tem que virar e dizer: querida, cheguei. Tô para você. Cadê as crianças? Vai descansar. Os irmãos estão entendendo? Antes sede para com os uns. No grego, a palavra benigno significa gentil, aquele que serve. Aliás, o compassivo é aquele que serve. O gentil, o benigno é o que serve, gentil e agradável. E o compassivo é isso mesmo. O compassivo significa aquele que tem fortes emoções, fortes entranhas. O que vem primeiro é a conduta e não o sentimento. Você não vai fazer porque fui transformado e fui tocado e tudo está diferente. Senhor, é o que o Senhor faz, é o que eu vou fazer. É o que o Senhor faz, é o que eu vou fazer. Eu não preciso gostar, eu preciso fazer. E depois, o Espírito Santo te visita com a emoção adequada. Amém?